Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Amém, glória a Deus, aleluia. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim, 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Amém? Pode sentar. Enfim, chegou os dias dos jovens, né? O pessoal já estava na expectativa. Né? Quando é que vai chegar a nossa vez, né? Outros, às vezes, eu estava assim, eu não queria ouvir, não. E o tema de hoje é bem propício, daqui a pouquinho você vai entender, né? Prontos ou não, lá vou eu. Parece brincadeira de criança, né? Mas é a mais pura realidade dos jovens, tá? Daqui a pouco a gente explica isso aí, tá? Quando se trata de juventude na Bíblia, é quase que normal a gente lembrar de Timóteo, né? Quando a gente fala assim, preciso falar para os jovens, lê Timóteo aí que vai dar certo, né? Por quê? Porque Timóteo era um jovem pastor, um jovem líder, um jovem que tem 2 cartas na Bíblia escritas para ele. Já pensou no privilégio? Já pensou o privilégio que ele tem, então, de receber aqui instruções diretas do apóstolo Paulo, né? E não é segredo para ninguém, né? Até hoje eu sou conhecido em muitos lugares como o pastor dos jovens. Porque eu atuei 15 anos da minha vida, né, dedicado exclusivamente ao ministério com os jovens. Né? Então, foram 15 anos aí liderando jovem, aconselhando, liderei o congresso, né, o nosso Comep, por 6 anos, a Rede Morada. A Rede Morada é a rede de jovens do Ministério de Anápolis. Né? Então, às vezes as pessoas vão fazer conta assim, quantos jovens você lidera? Eu falei assim, se a gente for colocar na ponta da caneta, dá mais de 10 mil jovens, né? Mas diretamente é bem menos do que isso, né? Então a gente lembra que a gente fez alguns censos, só que em Anápolis a gente tinha contabilizado 3 mil jovens no nosso ministério. Já pensou? Às vezes a gente nem tem ideia de quantos jovens nós temos, né? Hoje, aqui na nossa igreja mesmo, às vezes você olha assim, quantos jovens tem aqui na igreja? Depende do parâmetro que você utiliza. Se for utilizar os parâmetros que eu acredito, vai dar uns 40. Pastor, não vi esse tanto de gente aqui, não. Então, agora eu explico. Tá bom? Então, eu conheço muitos ministérios de jovens bem estruturados. Eu conheço alguns que foram relevantes um dia e hoje em dia praticamente não existem mais. Eu conheci também alguns ministérios de jovens que, na verdade, só tem nome de ministério de jovens, que, na verdade, são ministérios de adolescente. Né? O pessoal chegava, pastor, vem pregar aqui no nosso culto de jovens. Chegava lá, tinha uns meninos de 13, 14, 15 anos. Falei, não, isso aqui não é jovem, é adolescente. Né? São aplicações diferentes. E eu conheço ministérios também que não tem mais jovens solteiros. O pessoal casou, tudo. Né? Então, só tem jovens casados. Né? Então, o que nós precisamos entender, eu acho que o primeiro desafio é justamente entender que há perfis e realidades diferentes quando se fala de ministério com os jovens. Se eu fosse categorizar, se eu fosse fazer uma divisão, por exemplo, por perfis, eu diria que há pelo menos 3 grupos maiores que podem sim ser segregados, podem ser distribuídos aqui em grupos menores. Mas eu diria que tem pelo menos 3 alvos o ministério com jovens na igreja. Em primeiro lugar, nós temos aquele grupo que todo mundo acha que é o único grupo que tem na igreja, que são, eu digo que é o perfil universitário, que é os jovens que ou estão tentando entrar, ou acabaram de sair da universidade. Então, o assunto deles vai girar em torno de TCC, em professor, vai falar de o que aconteceu lá na faculdade, dos problemas, dos desafios, dos estágios que eles querem fazer, da carreira, do que eles vão fazer depois da faculdade, coisa do tipo. Então, esse é um perfil que existe na igreja, mas não é o único perfil. Nós temos, sim, jovens universitários na igreja, mas, como eu disse, existem outros grupos. E depois, nós temos aqueles jovens que eu gosto de dizer que são os jovens mais maduros. Né? Então, cada igreja usa um ponto de corte. Tem igreja que usa 25 mais, para dizer que os jovens maduros são os que têm mais de 25. Tem algumas igrejas que gostam de chamar de 30 mais, né? São os que têm mais de 30.
Tem algumas igrejas que não colocam idade, não. Falam assim, jovens up. Quer dizer, os jovens mais velhos. Mas sabe qual que é a particularidade? Que esse grupo, geralmente, já tem alguma coisa na vida resolvida. É provavelmente que eles têm alguma carreira, eles já acabaram a faculdade já tem um tempo. Talvez eles não se casaram ainda, mas conheço jovens que a essa altura já tem casa, já tem carro, já tem alguma coisa que já aconteceu na vida deles. E, às vezes, eles não têm muita paciência de andar com os mais novos, não. Sabe? Às vezes eles têm uma certa preguicinha de andar com o pessoal mais novo. Falam assim, isso aí não é da minha época mais não, isso aí já passou, meu tempo já passou. Não. Às vezes fala, não, pastor, eu estou velho, né? Isso aí não é para mim, não. Deixa os meninos. Deixa o menino rodar. deixa eu ficar no meu canto aqui, né? Alguns têm aquela síndrome, a síndrome da Sandy, né? Lembra a música dela, aquela dos 30? Né? Tem o sonho de adolescente, mas as costas doem. Sou velho para ser jovem e jovem para ser velho. Mas, irmão, você que pensa assim, você é jovem, tá bom? Aceita isso, você é jovem, amém? E a gente vê que a gente está ficando velho quando a gente descobre que a autora da música já tem 41, né? Tá vendo? Ela não tem mais crise, já sabe que ela é velha mesmo. Brincadeira, irmãos, brincadeira, tá bom? Voltando aos perfis, tem um outro perfil que eu acho muito importante, que é o público jovem casado. É aquele público que eles não sabem se eles estão no jovem, se eles estão na rede de homem, na rede de mulher. Às vezes falam, programação de casais, eles falam assim, mas esses casais, que casais? Eles ficam na dúvida, né? Então, eles participam do culto do Zion aqui no sábado, aí na segunda está aqui no culto dos homens ou no culto das mulheres. Mas se você perguntar, senhor, se você quer ficar nos homens ou nos jovens, nas mulheres ou nos jovens? Eu acho que vou ficar nos jovens. Por quê? Porque eles ainda estão mais, eles se sentem mais incluídos, eles se sentem mais próximos, da juventude, dos jovens solteiros, né? Então, eles também são jovens, tá bom? Então, se você vai dizer assim, pastor, então, eles deveriam participar só dos jovens? Não, eu acho que eles deveriam participar dos dois grupos. Eu acho que eles deveriam, sim, participar tanto da Zion, como da rede de homens, da rede de mulheres, como dos encontros de casais. Eu acho que, inclusive, seria uma transição saudável. Então, eu não vejo problema nenhum, eu até quero incentivá-los a fazer isso. Sabe por quê? Porque eu conheço muitos casais que casaram e saíram da igreja depois, por quê? Porque é proibido eles participar com os jovens. De que fala assim, agora você já cresceu, resolve, agora você não tem que andar mais com esse pessoal, não. Eu acho que não é assim que funciona. Tá bom? Amém? Então, agora que a gente entendeu os perfis, vamos tentar encaixar o Timóteo agora aqui. Quando o Timóteo foi chamado, provavelmente ele era um jovem de perfil universitário. Ele devia ter lá uns 20 e poucos anos. E aí ele começou a andar com o apóstolo Paulo. E aí, com o passar do tempo, quando Timóteo se tornou pastor da igreja de Éfeso, ou bispo, né, como você queira, é provável que ele já era um jovem mais maduro. Certo? E sendo um jovem maduro, ou sendo um jovem universitário, Timóteo tinha algumas responsabilidades. É bem provável que na igreja de Éfeso, sabe quem congregava lá? A mãe de Jesus. Sabe quem congregou lá por um tempo também? O apóstolo João. Imagina um jovem sendo pastor da mãe de Jesus. Imagina um jovem sendo pastor de um apóstolo. Não seria um tanto curioso? Mas mostra que idade não significa que a pessoa não possa ter responsabilidade, muito pelo contrário. O que vai dizer se ela está apta é o seu preparo intelectual, espiritual, emocional. Né? Então, Timóteo se demonstrava estar pronto para cumprir a missão. Entretanto, não é porque a pessoa tem responsabilidade que ela não precisa de cuidado. Porque às vezes alguém fala assim, o pastor é jovem, mas o pastor tem conhecimento, não sei o quê. Então ele nem precisa de ninguém para cuidar dele. Mentira. Às vezes fala assim, o nosso líder de jovens é maduro, a nossa líder de jovens é madura, então eles não precisam de ajuda. Precisa de ajuda, sim. Precisa de cuidado, sim. Precisa de orientação, sim. Então é por isso que hoje, né, a gente já falou sobre como cuidar das crianças, como cuidar dos adolescentes, hoje nós vamos falar sobre como cuidar dos jovens na igreja. Então, nós vamos utilizar aqui algumas instruções
que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, aplicando no nosso contexto direto e pensando como nós vamos servir melhor a juventude da nossa igreja e a juventude ao nosso redor. Às vezes filhos, netos, colegas, vizinhos, amigos. Amém? Então, durante a semana, eu mandei mensagem para alguns jovens. Assim, me ajuda a pregar domingo. Eu falei assim, pastor, que isso, pastor? Quem sou eu? Eu falei, não, gente, para de bobeira, manda aí. Aí responde essas perguntas aqui. E aí eu perguntei para eles, né, quais são as principais necessidades dos jovens na igreja? Ou como nós podemos cuidar melhor dos jovens? Eu recebi algumas respostas interessantes. E aí, foi pensando nessas respostas que eu cheguei no tema. Prontos ou não, lá vou eu. Sabe por quê? Chega uma época da sua vida que chegou, meu irmão. Se você está pronto ou não, você vai casar. Se você está pronto ou não, você vai morar sozinho, você vai ter uma carreira. Se você está pronto ou não, você vai ser pai. Não tem mais como voltar atrás. Você tem que ir. Simples assim. Então, dentro disso, né, esses versículos aqui fizeram muito sentido. Vamos lá, o versículo 3 ao 5. Vamos lá? Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, é a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Vamos lá. Nas mensagens que eu recebi, eu pude constatar, por exemplo, uma crise de paternidade em muitos jovens. Como assim, pastor? Muitos jovens moram sozinhos. Aqui na nossa igreja a gente tem um índice interessante de jovens que moram sozinhos. Alguns moram longe dos pais, outros não possuem mais os pais, ou talvez não tiveram. Alguns moram com outros parentes, e alguns até moram com os pais, mas não têm um acompanhamento muito de perto. Às vezes tem até uma dificuldade de relacionamento. E sabe o que é sensível? Porque alguém que tem crise de paternidade vai ter dificuldade de se relacionar com Deus Pai. Porque às vezes ele não sabe como um pai amoroso se comporta. Às vezes eles vão ter dificuldade de falar assim, pai, coisa que pai é importante. E é. Então, um jovem com crise de paternidade, né, ele tem alguns problemas sérios, ele precisa de ajuda em vários sentidos. É por isso que aqui, nesses 3 versículos, Paulo está falando de um cuidado que eu chamo de cuidado paternal. Quer ver? Vamos lá. Se você for procurar a família de Timóteo, você vai ver no versículo 5 aqui que a mãe do Timóteo era crente, não é mesmo? Como é que é o nome da mãe dele aí? Eunice. Mamãe Eunice, crente. A avó do Timóteo, crente, Lóide. Mas eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo aqui, eu fico assim, cadê o pai do Timóteo? A Bíblia fala só dá 2 características do pai do Timóteo. Está lá em Atos, capítulo 16. Vai falar que ele era grego e gentil. A Bíblia não fala se em algum momento ele se converteu ao cristianismo. Mas a Bíblia fala que o que foi atuante, o que foi importante foi a fé da mãe e da avó de Timóteo. Então é bem provável que Timóteo havia carências paternas, é provável. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta, ele fala o quê? É o meu filho. O meu filho, Timóteo. É importante a gente entender isso. Né? É importante, muitas vezes, né, a gente está falando com os jovens aqui, é filho, filha. Muitas vezes, né, e às vezes isso faz uma diferença muito grande neles, não só na vida deles, como dos adolescentes, das crianças. Eles precisam desse cuidado paternal. E o apóstolo Paulo tinha esse cuidado não só no discurso, mas também nas atitudes. Né? Nós temos aqui 3 exemplos de Paulo, de atitudes paternais, através do verbo lembrar. Quer ver? Paulo está dizendo o seguinte, pai é aquele que lembra. Amém? Vamos lá, guarde essa informação. E aí ele vai dizer, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte, eu lembro de você
nas minhas orações, noite e dia. O primeiro cuidado que nós precisamos ter com os jovens da nossa igreja, com os jovens ao nosso redor, o primeiro cuidado paternal que nós temos que ter com eles é quanto à vida espiritual, é nas orações. Você lembra a última vez que você orou para os jovens aqui da igreja? Você lembra a última vez que você abraçou um jovem aqui e orou com ele, chorou com ele, colocou a mão na cabeça, abençoou ele? Esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter. Os jovens estão aqui orando toda terça-feira, 9h15 aqui. Algum dia você já pensou em vir aqui e orar com eles? Eu tenho certeza que seria muito gratificante para eles ter você com eles aqui. Então, a primeira forma de lembrar dos jovens é orar por eles, amém? No final nós vamos orar por eles, mas não vai ser só hoje não, nós vamos adotar isso como prática da nossa vida, amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, Paulo vai continuar no versículo 4. Eu lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde alegria. Esse versículo aqui vai mostrar que Paulo não estava interessado só no trabalho do Timóteo. Sabe por quê? Porque é sempre bom ter os jovens trabalhando com a gente, não é mesmo? Pensa em alguém que gosta de dar trabalho para o jovem. Eu. Gente, sabe, um propósito de vida. Eu vejo um jovem, eu já vejo assim, trabalhador. Ó, bênção. Mão de obra, glória a Deus. Só que, por muitas vezes, eu olhei para os jovens como trabalhador antes de olhar para eles como pessoa. Muitas vezes eu dei trabalho antes de perguntar como ele estava. E isso aqui é um erro muito grave. Então a gente precisa pensar o seguinte, antes dele ser um trabalhador, ele é um irmão ou irmã, amém, irmãos? Glória a Deus. Eles têm problemas, eles têm dificuldades. Então, sabe aquele jovem que você fica feliz de ver ele trabalhando? Ou então sabe aquele que fica te dando trabalho? ou aquele que você queria muito ver ele servindo na igreja? Algum dia você já parou para ouvir os problemas dele? Algum dia você já parou para ouvir o choro dele? Algum dia você já parou para ouvir as dificuldades dele? Talvez lá na faculdade, no trabalho, em casa? Paulo lembra das lágrimas de Timóteo. Você lembra das lágrimas de algum jovem aqui da igreja? Você lembra das lágrimas de algum jovem lá do seu trabalho? Talvez seja esse o maior obstáculo, né, que distancia eles do trabalho. Talvez se a gente parasse para ouvir eles antes de dar uma tarefa, a gente ia ser mais compreensível em alguma falha. A gente ia ser mais compreensível, mais atenciosos com as suas demandas. Amém? Estão entendendo, gente? Amém? Glória a Deus. Então pense nisso. E concluindo a parte da lembrança, no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu lembro também da sua fé, sem fingimento. Então Paulo está dizendo assim, eu também sei que você é crente. Eu sei que você é cheio do Espírito Santo. Olha só, eu sei que você é especial. Eu acredito em você, eu posso confiar em você. Gente, sabe, é uma palavra muito agradável. Às vezes você demonstrar confiança, às vezes você reafirmar o ministério na vida de alguém, vai fazer uma grande diferença. Sabe, muitas vezes os jovens acham que não estão sendo vistos ou ouvidos. E isso machuca eles. Os jovens querem ter voz. Vidas solteiras importa. Eles querem ser vistos. Eles querem ser lembrados. Os jovens querem ser assistidos. E às vezes, um simples muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que você fez hoje. Ou, parabéns por essa atitude, parabéns por isso. Ou qualquer outra palavra de ânimo vai ajudar a pessoa a perseverar naquilo que ela está fazendo. É tão triste quando a gente pensa não ser reconhecido, não é mesmo? Nossa, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém está vendo o meu esforço. É triste, né? Então, será que a gente não pode ser mais atencioso nesse sentido? Então, nessa oportunidade, eu quero te convidar a lembrar dos jovens. Tá?
final do culto, aí dá uma olhadinha no rostinho deles aí. Lembra deles. Na hora que você estiver orando, lembra de orar por eles. Lembra de orar pelas demandas. Lembra do seu tempo de jovem. Senhor, não deixa de se abater porque passou dias namorado solteiro, não, Senhor. Ó, Senhor, providencia um trabalho para eles que paga bem. Ó, Senhor, ajuda esse menino a casar logo. E aí, ó, ajuda, Senhor. Abençoa as finanças dele. Né, Fabinho? Amém? Glória a Deus. E, sabe, lembrar deles também, ouvindo, assistindo. Qualquer dia, toma um café com um deles. Chame eles para almoçar na sua casa. Cuidado, tem uns aí que vai levar bem a sério o convite. Sabe, assiste eles. Lembra de reconhecer o que cada um deles carrega. Sabe? Sabe aquele dia, o dia que você fizer aquele bolo gostoso lá na sua casa? Lembra dos jovens. Eles estão quase falando em língua aqui, gente. Vocês precisam ver aqui, tá? O mistério está forte aqui. Sabe? Assistam, né? Que Deus nos ajude a exercer paternidade na vida daqueles que podem dar frutos, daqueles que já estão dando e daqueles que ainda darão muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, depois desse cuidado paternal, nós vamos ter condições do próximo passo, que é o envio. Eita. Vamos ler. Bom, antes de ler. Quando a gente fala de cuidado paternal, eu não estou falando para você colocar o jovem debaixo da asa e fazer ele alguém independente de você. Muito pelo contrário. Quando a gente fala de cuidado paternal, a gente está pensando em preparar eles para a missão deles. Porque, como eu disse, irmãos, prontos ou não, eles vão ser enviados. Prontos ou não, eles vão para o mercado de trabalho. Prontos ou não, eles vão casar. Prontos ou não, eles vão ser pais. Então, eles precisam de um cuidado paternal. Eles precisam de uma preparação para serem enviados. E aí Paulo vai dizer no versículo 6 e 7, vamos lá? Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, se num primeiro momento o apóstolo Paulo começa com as suas lembranças, você fala assim, ó, eu já lembrei o que eu tinha que lembrar. Agora é hora de você lembrar, viu, jovem? Agora é hora de você lembrar de algumas coisas. E aí ele começa a dizer o seguinte, olha só. Lembre do dia que você foi chamado. Lembre das promessas que Deus fez para você. Sabe, eu gostaria de convidar não só os jovens, mas todos pensar nisso agora. Você se lembra das promessas que Deus já te fez? Você lembra do dia que Deus te chamou? Você lembra do dia que Deus te salvou? Você lembra do dia que Deus falou com você de uma maneira muito singular? Nós precisamos lembrar disso, sabe? E sabe, jovens, nós estamos aqui para lembrar vocês também do chamado de vocês. Nós estamos aqui para lembrar do dom que Deus deu a vocês. Nós estamos aqui para lembrar do cuidado de Deus na vida de vocês. Amém? A seguir, a parte da covardia soa como ofensa, né? Você quer ofender alguém, principalmente um homem, chame ele de covarde. Ah, você vai conseguir. Mas a ideia de Paulo aqui não é ofender, não. Né? A ideia dele aqui é estimular. Né? E é importante a gente pensar sobre o que faz alguém se acovardar. Né? As adversidades assustam, desestimulam aqueles que pretendem seguir no ministério. Eu conheço gente que fala assim, eu nunca vou ser pastor. Eu nunca vou liderar nada. Sabe por quê? Porque já viu gente adoecer. Porque já viu gente maldosa. Porque já viu pessoas serem perseguidas. Já viu pessoas não serem reconhecidas. Muitos filhos de pastor abominam o ministério pastoral. De tanto ver o sofrimento do pai. Então, ou então porque eles viram problemas financeiros, conjugais, de saúde, por alguém que se deu demais na obra.
E todos esses problemas são sérios, deveriam ser analisados um a um. Mas sem querer generalizar, mas já generalizando, são problemas que todos nós podemos ter, independente de ministério. Sabe? Não é só quem tem ministério que passa dificuldade financeira. Não é só quem tem ministério que passa dificuldade conjugal. Todo mundo está sujeito a isso, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a sofrer. A promessa que Jesus deixou é: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, quando Timóteo se depara com os trocentos problemas na igreja, ele fala assim: eu vou embora. O João Marcos foi esperto, foi embora, eu vou junto com ele. Mas, aí Paulo apela para o chamado, para a capacitação que vem da parte de Deus. Quando Deus nos chama, Ele não coloca medo no nosso coração, mas Ele enche de poder, de amor e de moderação. O poder muitas vezes vem em forma de talento, de dom, sabe? Então, se Deus te deu um dom, Deus te deu poder, amém? Glória a Deus. Os talentos que Deus te deu são poder, são capacitação para o cumprimento do ministério. Sabe quando você começa a falar de Jesus para alguém, você fala assim: de onde que vem essa coragem? Tem dia que eu vejo lá na base, eu estou pregando para o povo no rancho. De onde que vem essa cara de pau? De onde que vem essa ousadia toda? Eu lembrava: poder de Deus. É Deus que capacita. É Deus que nos prepara. Quando a gente sobe no altar para ministrar, quando a gente abraça alguém cheio de amor, é o poder de Deus atuando na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Agora, a fonte do amor, com certeza, é o próprio Deus. 1 João 4,19 vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Glória a Deus. Então, sendo assim, a gente que nasceu em Jesus, é bem provável, né? É até necessário que a gente passe a carregar alguns elementos do DNA de Deus. Então, se Deus é amor, nós também somos uns amorzinhos, para a glória de Deus, amém? Nós também carregamos o amor de Deus na nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Quanto à moderação, eu acho importante falar isso aqui, porque jovem às vezes é extremista. Ou então ele está extremamente motivado, ou ele não está nem um pouco. Então, às vezes, precisa de uma moderação. Então, alguns jovens você precisa empurrar, outros você precisa puxar. E aí, é o Espírito Santo que dá moderação. É o Espírito Santo que dá equilíbrio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, tendo posse desse entendimento, a gente pode dizer que a igreja deveria colaborar com o Senhor, ajudando o jovem a lutar contra a covardia, ao mesmo tempo que o estimula a buscar poder, amor e moderação da parte de Deus. E como é que a gente vai fazer isso? Ajudando eles a lembrar dos seus dons através das oportunidades. Eu acho que eu tive a oportunidade muito cedo, sabe? Eu fui líder de jovens aos 19 anos de idade. Com 22 anos de idade, eu era vice-líder do Comep e fui ordenado evangelista. Então, a gente assumiu o Comep, acho que eu tinha 27, 28, alguma coisa assim, né? 27, 28. A gente já liderava a rede de jovens do ministério. Então, irmãos, eu não tenho problema nenhum de dar trabalho para os jovens. Eu não tenho problema nenhum de dar oportunidade para os jovens. Sabe, pelo contrário, às vezes o que me intriga é não ver vontade em algum jovem de trabalhar no ministério. O que está acontecendo? Onde é que a gente está falhando? O que a gente precisa fazer? Então, quando os jovens têm oportunidade e eles as abraçam, a igreja é revigorada e a igreja se prepara para o crescimento. Amém? Glória a Deus. Então, só para você ter uma ideia de um número, 1/3 da nossa igreja tem entre 18 e 35 anos. Glória a Deus por isso. 1/3 da nossa igreja. Isso dá mais de 60 pessoas, tá bom? Então, nós temos mais de 60 pessoas entre 18 e 35 anos. Na minha opinião, todos esses são o quê? Jovens. Todos esses poderiam estar participando, sendo preparados para serem enviados.
E por que eu digo que a igreja é revigorada e pronta para o crescimento? Sabe por quê? Sabe, a gente precisa formar novos líderes, novos obreiros, novos pastores. E esses só vão ser formados através de um acompanhamento e das oportunidades que receber. Sabe como é que alguém aprende a pregar? Pregando. Mas não é só simplesmente, vai lá e prega. Você ensina, acompanha, dá oportunidade e vai lapidando. Então, alguns jovens aqui da igreja, toda vez que prega, já mal desce no púlpito, e aí, pastor, e o feedback? E aí, pastor, como é que foi? Aqui na igreja a gente acaba um evento, a gente gosta de sentar com os líderes para ver onde a gente foi bem, onde a gente pode melhorar. E nisso a gente vai crescendo. Amém, irmãos? Então, ouça algo agora aqui, irmãos, que é muito importante. Na primeira carta de Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 4, ninguém despreze você por ser jovem. E essa deve ser a visão da igreja. Ao invés de desprezar, nós precisamos enviar os jovens cheios do Espírito Santo, cheios de amor, de poder e de moderação. Amém? Agora eu quero dizer algo da parte de Deus aqui, presta muita atenção. Chegará um tempo em que a igreja do Dom Pedro II enviará pessoas para assumir igrejas, para o campo missionário, para tarefas relevantes dentro e fora da igreja. Amém, irmãos? Amém? E o que nós precisamos fazer para que esse momento chegue? Estimular os jovens que aqui estão, porque eles vão ter um papel crucial nesse envio. Veja bem, ou os jovens serão enviados para algum lugar, para fazer alguma coisa, ou então eles vão ter que assumir funções daqueles que foram enviados. Então os jovens precisam estar prontos. E cabe a nós ajudar eles nesse preparo. Percebe? Amém, irmãos? Percebe a importância da nossa missão? Percebe o tanto que nós precisamos nos empenhar nesse sentido? Que Deus nos ajude no envio. Viu? Viu, jovem? Você vai ser enviado. Uma hora ou outra. Ou você vai ser enviado para ir, ou você vai ser enviado para ficar. Mas alguma responsabilidade você vai assumir em nome de Jesus. Amém? O amém agora foi... Amém. E que Deus nos ajude não só no envio, mas no estímulo à perseverança. Depois de ensinar, de estimular o envio, o apóstolo Paulo aponta para si, mostrando para Timóteo que é melhor olhar para frente do que para trás. É melhor olhar para quem está perseverando diante das adversidades do que para quem tinha ficado pelo caminho. É melhor olhar para os frutos ao redor do que para as pedras na nossa direção. Dos versículos 8 a 12, o apóstolo Paulo está falando do peso do evangelho, o peso do ministério. Paulo está falando assim, é dolorido, é desgastante, é sofrido, mas vale a pena. Pois o que importa é que as pessoas ao nosso redor sejam salvas, que elas conheçam Jesus, e que quando nós nos encontrarmos com Ele, nós apresentamos as nossas obras, nós recebamos as recompensas. Não é isso que vai nos salvar, mas é isso que vai nos galardoar. Amém? Glória a Deus. Então, você já ouviu alguém dizer, que alguém que vai na academia dizer que a academia traz uma dor boa? Uma dor boa. O músculo está crescendo. Está reagindo. Não, é uma dor boa, que vai trazer um bom resultado. No pain, no gain. Né? Sem dor, sem ganho. No ministério, na vida com Deus não é diferente. Por muitas vezes nós vamos sentir dores. Às vezes a gente pode até achar que é insuportável. Se você olhar para grandes homens da Bíblia, eles sentiram dor, gente. Sabe? Eu acho estranho, e às vezes o tempo me admira, às vezes a pessoa fazer uma manobra para mostrar que a vida com Deus é sem dor. A vida com Deus é de vitória em vitória.
que a gente não passa por dificuldades. A gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver Paulo sofreu demais. Você já percebeu que a maioria das cartas Paulo está escrevendo da prisão, gente? O que é isso? Dor. Paulo, sabe como é que Paulo via as portas se abrindo? Por quê? Porque ele ia para um lugar, o pessoal colocava ele para correr e falava, então é porque Deus não quer que a gente pregue aqui, é ali. Então, um momento Paulo foi apedrejado, tido como morto. Dor. Aí a gente vai olhar para Elias, profeta, desafiou os 400 profetas de Baal. Aí Elias vai orar e fala, Senhor, eu quero morrer, me leva. O que é isso? Dor. Moisés vai dizer, Senhor, eu não aguento mais, está pesado. O que é isso? Dor. Sabe, nós precisamos entender que, infelizmente, nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor, mas que as coisas podem ser diferentes. Essa semana eu ouvi uma frase fantástica do pastor Ricardo Agreste. Ele diz que acontece que os homens e mulheres de Deus, eles são de Deus, mas não deixam de ser homem e mulher. Então é homem de Deus, mas é homem. É mulher de Deus, mas é mulher. Então, a você que me escuta, não importa a idade, você está gemendo não é porque você é jovem, não é porque você é adolescente, não é porque você é homem, não é porque você é mulher, não é porque você é pastor, não é porque você é empresário, não é porque você é você, mas é porque você é um ser humano. E seres humanos gemem, seres humanos sofrem. Todavia, os seres humanos que estão em Cristo possuem um consolo, uma expectativa. Paulo vai dizer no versículo 13, porque eu sei em quem tenho crido. Ou melhor, versículo 12. E estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Você sabe quem tem crido, amém? Glória a Deus. Então as coisas serão diferentes para você. Então você vai ter ânimo e força para perseverar, para estimular as pessoas ao seu redor à perseverança. E é exatamente o que Paulo faz com Timóteo nos versículos 13 e 14. Vamos ler? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Paulo está dizendo assim, Timóteo, você precisa de duas coisas para continuar avançando. Amor e fé. E ele diz ainda que você precisa de companhia. A companhia do Espírito Santo. E então você vai ter condições. Então você vai ser capaz de guardar o bom tesouro confiado a você. Da mesma forma, a gente precisa passar essa mensagem aos nossos jovens. Muitas vezes, eles acham que o segredo para as coisas dar certo é que eles tenham dinheiro, que eles tenham coisas materiais, quando, na verdade, os segredos estão nas coisas espirituais. E onde é que eles podem obter apoio no aspecto espiritual? Certamente na igreja. É aqui que nós vamos ajudar a desenvolver fé e amor para que eles perseverem na caminhada. Como? Caminhando com eles. E não só mostrando a direção. Você viu quando você vai pedir uma informação? Onde é que fica tal lugar? Oh, é ali, você vai virar ali, não sei o quê, não sei o quê. Agora, se a pessoa fala assim, ó, eu vou com você. É diferente, não é mesmo? Da mesma forma, os jovens, às vezes, não estão precisando de gente para apontar o caminho. O que estão precisando é de gente para falar, eu vou com você. Eu te levo até lá. Então, e quando a gente for fazer isso, a gente vai mostrar para ele que a gente também é frágil, que a gente também geme, que a gente também sofre. Então a gente vai ajudar a carregar os fardos deles, eles vão ajudar a carregar os nossos, fazendo-nos entender
que a recompensa final não vem de nós, mas vem do Senhor. Amém? Então, para concluir, sempre tem a parte prática, né? Diante de tudo que foi dito aqui, eu gostaria de levantar alguns aspectos que a gente pode adotar como parte prática da mensagem, né? Como a gente fez lá, com as crianças, com os adolescentes, né? O que a gente vai fazer? Ok, ouvimos, beleza, e agora? O que vem depois? Eu acho que um bom ponto de partida é compreender as diferenças. A abordagem com um jovem universitário de 18 anos não pode ser a mesma de um jovem casado de 30. Então a gente às vezes vai precisar construir ambientes e programações que alcancem o coração daqueles que a gente gostaria de alcançar. Então, em algum momento, a gente vai precisar ser intencional no discipulado, no cuidado, no preparo, pensando em cada perfil. Então, às vezes, a rede de homens vai pensar, como é que eu posso ajudar os jovens casados? A rede de mulheres, o Ministério de Casais. Outros ministérios falam assim, como é que eu posso ser bênção com esse público específico dos jovens? Acredito que um bom ponto de partida é estabelecer líderes que pensem nessas áreas. Estava conversando com o Mateus essa semana. Será que não está na hora da gente pensar em alguém para se preocupar exclusivamente com a galera universitária? Será que não está na hora da gente ter alguém para preocupar com os jovens mais maduros? Será que não está na hora da gente estabelecer uma liderança de jovens casados? Será que não está na hora da gente pensar mais ativamente nisso? Não que sejam ministérios isolados, mas que abracem a visão da igreja e da juventude. Então, talvez Deus está ministrando no seu coração agora, né? Fala comigo, fala com o Mateus. Seja bênção na vida de algum público que Deus está te incomodando agora, em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos enviar os jovens. Mas aí eles precisam ser preparados para isso. E aí que os irmãos mais experientes entram em ação. Sabe que tal que você adotar um jovem para andar com você? Que tal? Às vezes você vai pregar em algum lugar, leva um jovem com você. Vai fazer alguma tarefa aqui na igreja? Convida um jovem para te ajudar. Vai dirigir algum trabalho? Chama um jovem para fazer parte do time. Convide os jovens, sabe? Prepare alguém que amanhã vai ser enviado, seja para outro local, seja para te suceder. Eu preciso pensar, se algum dia eu não estiver aqui, quem vai me suceder? Todos os líderes precisam pensar nisso. Quem nós estamos preparando para dar continuidade na obra de Deus, não é nossa. Então nós precisamos pensar nesse aspecto de envio, de treinamento, de preparação. E em terceiro e último lugar, nós estimularemos os nossos jovens a perseverança. Como nós vamos estimular eles à perseverança? Primeiramente, mostrando um exemplo de perseverança. E, consequentemente, sendo um bom ouvinte, um bom amigo. Alguém que se lembra deles baseando-se não naquilo que eles podem oferecer, mas principalmente porque eles fazem parte de algo maior. A nossa família na fé. Amém? Vamos ficar de pé?